gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ludoscast. Eu sou a Bia e hoje a gente tem uma convidada super especial, um dos maiores talentos do Ludos, simplesmente a maior pro player, Lorena Leona. Bem-vinda, Lorena. Oi, gente. E aí? Finalmente, né, Lorena? Poxa, a agenda da Lorena, gente, é bem complicada. Oh, meu Deus. São muitos Era a convidada campeonatos. mais esperada dessa temporada, tá? E além de pro player, ela ainda é acadêmica de odontologia. Da UEA, né? Da UEA, da ESA. Lorena, eu não sei se você sabe, a gente criou esse podcast pra você vir aqui. O nome desse podcast é pra você. Então, Lorena, como que é esse caminho óbvio da odontologia pros jogos? Bom, eu comecei a competir, não foi na verdade nos jogos eletrônicos, né? Aham. Antigamente eu jogava xadrez e eu sempre gostei muito desse meio de competição, sempre fui muito competitiva. Comecei a jogar xadrez com 11 anos de idade competindo, né? Porque eu jogava antes. Então eu comecei a competir com 11 anos. Minha última competição de xadrez foi séria, né? Foi com 17 anos. Depois eu participei de campeonatozinhos aqui por Manaus mesmo. E aí, com 17 anos, eu sempre gostei muito desse negócio de competir. E eu achava muito divertido. Eu gostava muito de jogar xadrez. E o xadrez meio que foi guiando O caminho, né? muitas coisas. Você joga até hoje xadrez aqui? Eu jogo até hoje xadrez. Dominó também? Dominó. O capote, né? Sim, inclusive eu jogar o capote aqui uma vez também. Ah, e além, a gente esqueceu de citar que a Lorena é tester aqui também. Exato, Na verdade. A gente citou, né, na verdade. Não, acho que eu sei. esqueci de citar isso no início, mas Foi ela de é propósito, testa. a gente tá falando disso agora. Lorena, mas assim, o que te levou pros jogos eletrônicos, assim, nesse... Então, quando eu tinha 15 anos, né? 14, na verdade, a minha mãe falou assim, tu vai pro ensino médio, tu quer continuar na escola onde tu tá estudando, ou tu quer ir pra outra escola? Aí eu comecei a pesquisar outras escolas, né? E eu ouvi falar do IFAM, que foi onde eu fui estudar. Na época eu ia muito pela influência da minha mãe, né? E ela falou assim, faz informática, porque informática é uma área que Vai tá dar crescendo muito dinheiro. muito, não sei o quê. E na época eu não sabia nada de informática. Tipo, absolutamente nada. Eu não sabia nem ligar um computador. E aí eu entrei assim na informática de paraquedas. E aí eu entrei, a minha sala tinha 40 alunas e desses 40 alunos, 7 eram meninas. Foi ensino médio Nossa. técnico? Ensino médio técnico. 7 eram meninas e 33 eram meninos. Então, era menina o tempo todo. E como eu estava acostumada com competição, mas não estava acostumada com esse mundo de jogos eletrônicos, de jogos e tudo mais, eles, como a maioria dos meus amigos eram meninos, a gente vai acabando por jogar os mesmos jogos. Né? As meninas, lançou um jogo aqui, vamos jogar. E a gente ia jogando jogos assim. Isso, em que ano? Em 2015, 2016. Aí em 2015 eu comecei a jogar um jogo chamado Clash of Clans, que é meio que... Nossa, eu jogava. que é o jogo anterior ao Clash Royale, que é o né? jogo que eu jogo. E eu jogava, e a gente jogava muito com os meninos da sala, as meninas também. E aí em 2016 lançou o Clash Royale, eu fiquei com um pouco de preconceito, eu tenho que falar a verdade. Porque eu era apaixonada por Clash of Clans, e todo mundo que era apaixonado por Clash of Clans ficou Teve um receio. um pouco de preconceito com Clash Royale, né? E aí lançou o Clash Royale e eu baixei. Inclusive, eu baixei o Clash Royale foi enquanto eu tava numa competição de xadrez em Brasília. Aí eu falei assim, poxa, eu vou baixar esse jogo, eu não tô fazendo nada. E eu baixei, mas eu Deu uma chance. todo tempo falava, não, o Clash of Clans é melhor, não sei o quê. Eu lembro que o Clash of Clans, ele era... Dava pra jogar meio que em grupo, né? Tipo, o grupo farmava as coisas em e clã, tal. Sim. E eu não lembro o que mudou pro Royale dele. Então, porque no Clash Royale, né, as coisas são meio imediatas. Né? Tem a batalha que é de 3 minutos, você pega, você clica em batalha e você batalha, entendeu? No Clash of Clans não, ele é um pouco diferente. Você tem que botar suas construções pra melhorar, e às vezes demoram dias, 2 semanas, 3 semanas pra melhorar uma construção. É desse jeito. Disposição aí. Eu achei muito interessante ela falando que logo que ela entrou no ensino médio, né, ela era aquela coisa de informática, a presença feminina já era, assim, reduzida. Sim. E na questão dos jogos também era reduzida, mas eu tava lendo
um site aí falando que as mulheres elas estão ganhando cada vez mais espaço no meio dos jogos, tanto produzindo os jogos quanto jogando, né? Mas ainda tem aquele certo preconceito, né? Você passa por isso no cenário competitivo, por exemplo? Sim, com certeza. Isso tem, acho que em todo o cenário competitivo. Tem esse um pouco de preconceito com as mulheres, né? Principalmente no Clash Royale, logo quando eu comecei. Quando eu comecei a jogar competitivamente, na verdade, foi porque eu tinha um nick. Meu nick era meu nome, era Lorena. E eu era tipo top 30 BR, alguma coisa assim. E aí, eu sei que uma mulher entrou no meu clã e falou assim: então eu tenho um time, não sei o que, você quer entrar pro meu time? Porque como era só o nick e o clã, a pessoa não tinha como saber como você era se você não fosse uma jogadora profissional, se você fosse um anônimo. E aí eu falei, pode ser. Aí eu peguei e dei meu número pra ela, depois a gente conversou. Inclusive ela era dona de um dos maiores clãs do Brasil na época. E aí também depois eu fui pro Twitter, né, que lá a comunidade se comunicava mais. E aí eu comecei a jogar em um time misto de meninos e meninas, né? E aí quando eu ganhava, né, de outro menino que era considerado muito bom pelo cenário, o pessoal ficava falando, não é ela jogando, tem uma pessoa jogando pra ela, não sei o quê. E aí eu sempre ficava com esses comentários, sabe? Tipo, de pessoas falando que não era você jogando. E aí, nós mulheres, nesse cenário, sempre temos que estar nos provando, sabe? Provando que somos nós que estamos jogando. Tanto que criaram um mecanismo de confirmação, que é quando você está jogando, você tem que transmitir pelo Discord a sua tela e ligar a câmera. Nossa. Tipo, streamar, né? Isso. E isso só com mulheres. Não fazem a mesma coisa com homens, sendo que esse negócio de trapaça pode acontecer com homens também. Sim. Mas acontece que também no cenário feminino... Mas até hoje ainda fazem isso? Até hoje. Meu Deus. Até hoje. Inclusive, na última competição universitária, eles fizeram isso. Na fase online. E eu reclamei. Eu falei assim... Por que não fazem com os meninos também? Já que eles podem fazer a mesma coisa. Sim. E aí eles igualaram isso. E acho que pra mim já foi... legal. Mas desde o tempo que você começou a jogar competindo, assim, você acha que teve uma mudança no cenário, assim, de uma tolerância maior, mais respeito? Então, desde quando eu comecei, aconteceram alguns eventos dentro do cenário feminino de Clash Royale que posso dizer que pioraram a situação, né? A gente tinha a melhor jogadora feminina do Brasil e foi descoberto que era um menino que jogava por ela. Nossa! Sim, e aí isso meio que desmoralizou todas as mulheres que jogavam, entendeu? Porque as pessoas não acreditavam mais na gente, né? Até os jogos universitários. Porque aí a gente teve a oportunidade de ir lá presencialmente. Então, tipo, não tinha nenhuma forma de burlar. As competições, essas outras eram, tipo, cada um no seu canto. Geralmente elas eram online. E a final era online. A maioria das competições presenciais eram da própria Supercell, que era a empresa do jogo, mas geralmente era na Finlândia uma vez por ano. E pra passar, tipo, você tinha que ter um time, tipo, PEN, Tribe, King of Kings. E pra conseguir contrato com esses times também era meio complicado. É complicado ainda até hoje. Eu tenho muita curiosidade porque eu nunca joguei Clash, mas, por exemplo, Clash não é um jogo de time, né? Que você depende do seu time, é mais individual. E eu acho até que nesses jogos, por exemplo, de smartphone, meio que você não compete tanto ali direto com os outros usuários. E eu acho que em jogos, por exemplo, pra PC, isso é maior, né? E, consequentemente, o preconceito ali com as mulheres, o tabu é maior também. Então, acho que tem isso. Eu vejo que no Valorant nem tanto, né? Mas como tu tinha citado no LoL... No LoL é demais. complicado. Demais, a comunidade, assim, muito pesada. E, assim, a comunidade feminina de LoL, às vezes, chega, assim, até ser muito pesada, tipo, de conviver, entendeu? Tem que ser mesmo, pra compensar. Tô brincando. Não, eu acredito que isso é em todos os cenários, né? Tipo, é difícil até dentro do cenário feminino mesmo, entendeu? Porque, como eu falei, você sempre tem que estar se provando.
E aí quando aparece uma menina que joga muito bem e ela tipo surgiu do nada, as próprias meninas já ficam com desconfiança pra cima E ainda dela. mais depois desse acontecimento que tu falou que é a melhor, né? Sim. E acho que a desconfiança ficou maior, né, nesse Sim, sentido. e aí a gente perdeu vários incentivos que a gente tinha dentro do cenário. Porque, por exemplo, ela participou de competições que tinha premiação. E premiação que, tipo, competições que eram femininas, entendeu? Mas online, né? Nada presencial essas competições. Elas geralmente são online. E- As competições de Supercell são online. E na real, tipo, um cara burlou as regras, né, pra jogar, tipo, com uma menina e, tipo, meio que vocês pagaram por isso, né? Exatamente, exatamente. Mas na verdade tinha uma menina também. É uma história muito doida. Mas o grande problema mesmo foi porque ela participou. Ele participou de campeonatos femininos como uma menina e era um menino. E nisso a própria empresa do jogo já não quis mais, tipo, investir em campeonatos femininos. Eu sempre falo que campeonatos femininos são muito importantes. Sim. Principalmente em jogos assim, né? Que tem muito preconceito. Sim. E ainda mais como é difícil a gente conhecer as pessoas dentro do jogo, nos campeonatos femininos a gente acaba conhecendo muitos talentos. E aí nisso a gente pode tá dando mais oportunidade para pessoas que talvez não teriam. Porque quando é misto, tipo, talvez vai ter equipe só de homem, né? Sim, no final. verdade. E Lorena, como foi? Ou então, quando você começou a perceber que, caraca, eu sou boa nesse jogo, vou investir, vou continuar aqui, não vou desistir? Foi de uma hora pra outra? Ou... Na verdade, nunca foi assim, sabe? Tipo, nossa, eu sou boa nesse jogo. Eu lembro que quando eu comecei a jogar, eu gostei muito. E eu fiquei muito viciada. Muito viciada mesmo. Isso foi nos meus 16 anos, 17. E aí, tanto que quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu tive que desinstalar, porque eu não conseguia mais estudar. Eu tava muito viciada. E tipo assim, inclusive em 2018, assim, quando eu ia no ônibus e alguém falava de alguma coisa de Clash, eu não metia. Inclusive eu conheci gente no ônibus por causa de Clash. Foi uma coisa muito louca. Aí eu não podia ouvir o barulho, que era da abertura que eu já fazia. Era o gatilho, né? Era. Aí. E aí eu tive que parar um pouco de jogar. Mas aí, tipo, o que me incentivou a continuar jogando, né, era uma youtuber que eu assistia. Ela era mulher, né? Ela é mulher. Só que ela parou com o Clash, depois ela foi pro Free Fire, só que agora ela não tá mais streamando. Aí na época ela tinha, tipo, muitos seguidores e todo mundo que jogava Clash assistia ela, era muito legal. Mas aí depois ela parou de jogar e eu continuei por mim mesmo e pelos meus amigos que eu criei dentro do jogo. E aí, esses meus amigos me ensinaram também muitas coisas, porque você tem que acabar aprendendo muitas coisas, eles me ensinaram muitas coisas. E foi assim que a gente vai subindo. Aí quando você vê, você tá no Top BR, o seu clã é o melhor clã do Brasil e Uau! todo mundo te respeita no jogo. Caralho. E tu lembra, assim, da primeira competição que tu foi? E aí ganhou, e meu Deus, Mas inacreditável. porque tem as competições online e as competições Presenciais. Tu tá falando das online? Da presenciais. Isso. Ah, tá. Da presencial, eu lembro. Essas aqui foram presenciais, essas né? foram presenciais. Quando você ganha online, tipo, vem a medalha por... Não, essas aqui tem medalha porque é universitário, né? Ah, tá. Aí geralmente as competições têm troféus. Aí eles mandam um troféu, mandam algum mimo, alguma estátua do jogo, alguma coisa assim. E aí, nessa aqui eu tava um pouco nervosa, porque, como eu falei, o jogo só aparece seu nome, seu nickzinho, e ninguém sabe quem é você. Eu tava um pouco nervosa, porque eu sabia que toda a comunidade ia me conhecer a partir dali, entendeu? E eu sei... Tipo uma pressão, assim, sentia, eu né? sei quanto a comunidade é tóxica, é muito tóxica, então eu tinha um pouco de medo. E aí, eu lembro que eu tava me tremendo toda, quando eu fui jogar, tava me tremendo. Era porque eu tava sendo gravada e todo mundo ia ver. E aquilo que tava me deixando nervosa não era nem a questão do jogo em si. Mas, tipo, era uma online, você tá falando? Não, era presencial. Presencial. Ah, tá. Tava, tipo, mas estavam, tipo, te gravando enquanto você jogava, né? Aham. E eu sabia que todo mundo ia ver, eu falei, pronto. E realmente, depois dessa competição, a comunidade foi tóxica comigo algumas vezes. E meio que é um preço que você paga. Mas a comunidade dos jogos em si, elas acabam sendo um pouco tóxicas. Sim. E não, é uma coisa que... Eu acho que teve um boom, não sei se é a impressão minha só, mas, tipo, nos últimos 4 anos teve um muito grande, tipo...
no mercado de jogos e na quantidade de pessoas que jogam, né? Eu acho que a pandemia também foi uma coisa que as pessoas estavam em casa. Eu, por exemplo, eu comecei a comprar jogo na pandemia e tal. E eu lembro que eu assistia muito streamer, né? E eu percebia o quão tóxico as pessoas eram, tipo, jogo online e tal. E eu achei que tinha uma perspectiva de mudar, assim, não, tipo, mais pessoas estão, tipo, aderindo a isso, mas parece que é um ambiente que quem é que se adapta, né? Até eu, às vezes, xingo algumas pessoas. É mais forte, gente. Não, mas assim, óbvio, tem coisa que é aceitável, uma frustração, aí você fala um palavrão e tal. Xinga alguém de lixo, às vezes, porque a pessoa merece. Mas tem coisas pesadas, assim. Eu acho que tem gente que perde o controle, entendeu? Tipo, foge da realidade. Então a pessoa ela conseguiu emergir, né, amiga? Tem gente que através do teu nickname consegue ter o e-mail, O teu e-mail. Sim. Meu Deus, é sério isso daí? Sim. E aí, quando eu saí dos times, né? Porque teve um tempo que eu parei de jogar online. Porque eu não tava com muito tempo pra treinar e jogar, assim. Você tem que ter bastante tempo pra treinar. Você tem que se dedicar, entendeu? Ainda mais porque quando eu tava num time que eu recebia pra estar jogando, entendeu? Então, quando eles começaram a me cobrar mais resultados... Como um trabalho mesmo, né? E eu não tinha como dar esses resultados porque eu não tinha tempo, né? E jogo, assim, eu percebo que se a gente para um dia, tipo, perde muito, né? Muito. Ainda mais, tipo, Clash Royale é um jogo que todo mês muda o meta do jogo. Muda, tem uns reworks das cartas e você basicamente tem que aprender a jogar tudo todo mês. Então, é uma coisa assim que você... Se você não tiver o tempo todo jogando, você não consegue alcançar quem tá o tempo todo jogando. Uma coisa que eu esqueci, que eu ia te perguntar, na verdade, é tipo, como é que foi o teu caminho? Porque você faz informática, e depois foi pra odonto, e dentro da UEA você veio pra cá, né? Que tipo, é um ambiente de jogos, né? Pois é. Aí, como eu falei, né, eu fiquei muito viciada no Clash no terceiro ano, e eu tava no terceiro ano do ensino médio, e era informática, e era projeto, era banco de dados, era site, e eu tava meio doidinha. E eu não tava me sentindo bem, tipo, eu gostava muito de informática até o segundo ano. Mas aí quando eu cheguei no terceiro ano, talvez eu acho que os professores tenham influenciado no terceiro ano, não quero dizer nada. Mas eles, tipo, os meus professores do primeiro e do segundo ano, eles sempre incentivavam a gente, sabe, motivavam. Mas chegou um professor no primeiro dia de aula do terceiro ano e falou assim, eu não vou... metade da turma vai reprovar e eu não tô fazendo uma ameaça, é uma promessa. Meu Deus! E só ali eu já fiquei meio abalada. E aí eu tinha aprendido várias linguagens de programação, porque eu gostava muito de programar. E aí teve um dia que eu tava falando sobre uma linguagem que eu tinha aprendido, mas era uma linguagem que era um pouco antiga e tal, e eu achava interessante, porque ela era orientada a eventos, né? Geralmente as linguagens são orientadas a objetos. E ele chegou na sala na hora que eu tava explicando, né? E ele começou a falar mal da linguagem, falou um monte de coisa. E depois desse dia... ele começou a pegar no meu pé. Muito. Porque talvez ele pensou que eu tava me exibindo, alguma coisa assim. Mas não tava fazendo nada disso. Tipo, me perguntaram sobre a linguagem e eu tava respondendo. Ele começou a pegar muito no meu pé. E aí eu era meio fraca, né, da cabeça e eu acabava cedendo. E eu fiquei muito mal no terceiro ano, tipo, depressão mesmo. Eu não fazia grupo com ninguém, eu fazia meus trabalhos tudo sozinha. E... eu falei assim, eu não quero continuar. Eu chegava em casa todo dia e chorava. Eu falei, não quero continuar a informática. Se for pra ser assim, eu não quero continuar. Aí depois eu tive que pensar, né, do que eu gostaria. Foi pensando. E fui pela área mais ou menos que... Tipo, você queria sair daquele ambiente, né? Eu queria mudar totalmente, sabe? Tipo, não queria mais nada com computador, nada com programação, nada com nada. E nessa época eu não tava jogando também mais, porque eu tive que parar. Porque ficou pesado pra mim na faculdade, tinha que estudar pro vestibular. E aí, tava estagiando também, porque fã exige estágio. Então a minha vida tava uma loucura, assim. E aí eu falei, não, desisto. Já era informática pra mim, e aí foi quando eu entrei na Odonto. E aí tu acha que se encontrou nessa área? Assim, no começo foi igual como quando eu cheguei em informática, né? Porque eu não sabia absolutamente nada. Nada. Informática era assim, sabe? Eu pensei que eu ia mexer no Excel. Quando eu cheguei, a pessoa falou tabela verdade, eu falei o quê? E o Odonto vocês têm, tipo, a NATO também, né? Que é bem pesado, né? Exatamente, e eu cheguei... Não, primeiro que eu não sabia que a gente tinha que comprar material. Eu era tão inexperiente na Odonto que eu não sabia disso.
E aí, no E primeiro é bem famoso por causa disso, inclusive. Né? eu não sabia nada de odonto. E foi tipo, uma coisa muito em cima da hora. E aí, na primeira semana de aula, a pessoa começou a falar de lista, de negócio Que de gente, que lista é essa? financiamento. Eu tava exatamente assim, Financiamento. financiamento, empréstimo. Eu falei, mas o pessoal tão jovem querendo fazer empréstimo, eu não fazia ideia. Aí quando eu tive que começar a comprar as listas, eu falei, meu Deus. O dia que eu me meti. Eu falei, mãe, eu vou desistir. Eu falei, realmente. Aí ela falou, não, a gente vai dar um jeito, não se preocupa. E foi muito difícil. Tipo, muito difícil, porque é só minha mãe. É só eu e ela. E ela é professora ainda. E aí eu falei, não, mãe, vou desistir, vou tentar estudar de novo pro vestibular, passar em outra coisa. Volta pra informática, né? Ela falou, não, a gente vai dar um jeito. E a gente tem dado um jeito até hoje. E ela sempre te apoiou, né? Por exemplo, no Clash, pra competir? Ou ela tinha aquele pé Ela parar atrás? de jogar quando eu tava no terceiro ano. Mostra essas medalhas aqui, Lorena. Não, mas hoje você acha que ela vai Não, ok? hoje ela apoia. Mas antigamente ela não gostava, não. Ela falava que eu perdia muito tempo jogando e porque eu poderia estar estudando ou fazendo outra coisa. Mas eu gostava muito de jogar, então... E foi isso que te trouxe a ser tester aqui, né? Como que surgiu o Ludus? Porque, tipo, o Ludus ele é bem presente na ESH, né? Mas tipo, na ESA também, como foi o link pra você? Então, na verdade, para sistema de informação, era 7 vagas na concorrência. E dessas 7 vagas, 6 da minha turma passaram para sistema. Na minha turma de informática. Inclusive, sistemas era um curso que eu tava pensando em fazer no segundo ano. Mas essa semana, como eu Deu totalmente. aquele probleminha. Mas eu ainda fiquei assim, sabe, lá na hora de botar o curso, eu falei, meu Deus do céu, será que eu não vou conseguir? Assim, no primeiro ano de faculdade eu me arrependi. Mas, Essa lista aí. foi a lista do depressivo. Aí, mas agora tá tranquilo. Aí meus amigos, né, inclusive uma das minhas amigas, ela fez projeto aqui também, ela foi bolsista aqui. E eu sempre via no Instagram dela, então eu já conhecia o Ludus, já seguia o Ludus, já conhecia o trabalho. E aí, nisso, eu tenho um professor que me ajuda bastante lá na ESA, aquele que, quando precisa de viagem, ele conseguia pra mim, que era o professor Jurema. E aí, ele me falou do Ludus, né? Falou, tem um Ludus, não sei o que, eles testam jogos. Vamos lá testar o capote. Aí eu vim com ele testar o capote, ele e mais um jogador de dominó, bem conhecido aqui, que eu esqueci o nome dele agora. Também. Mas foi recente isso? Foi esse ano. Foi Foi esse tipo, teste? Foi. Ah, Foi a Lorena primeira entrou vez que eu vi a nesse Lorena, teste. inclusive. Ah, Foi. E aí nisso, quando eu tava aqui, eu tava jogando o capote, né? E encontrei vários bugs lá, tipo. E aí depois disso o professor Jusimar me convidou, né? Ele falou, você não quer ser tester aqui e tudo mais. E aí eu... e era uma profissão que você já conhecia? De tester eu já conhecia. Já tava com o olho nela, né, Lorena? Antigamente, Verdade. sim, eu gostava bastante, mas não queria ser tester, eu queria ser desenvolvedora. E eu acho até que, por exemplo, o fato de você já estar engajada nesse meio, né, de jogar tanto, te ajuda sendo tester, né? É, sim. Sim. Na verdade, eu acho que precisa, né? Tipo, conhecer. Não, Mas eu acho que depende. ajuda, tipo, ainda mais, sabe o que eu quis dizer? Até naquela. A gente descobriu que tem os 3 níveis, né? Não 3 níveis, 3 equipes, que é a de qualidade, usabilidade, Usabilidade e teste. Né? Eita. Isso. O tester, ele tem que ser jogador, né? E tá provando, tem uns bugs aqui no Ludus. Denúncias, hein? Assim. Tem aqueles bugs que travam o jogo todo, não. Mas a gente sempre encontra uma coisinha ali. Porque a gente quer entregar o melhor possível, né? Então, tudo que a gente puder ver ali que pode melhorar, ou que tá dando qualquer falhazinha que o usuário possa não. O jogador possa não gostar, a gente já vai reportando pra ficar ainda melhor. Eu achei bem legal que dessa tua trajetória, né? Que, tipo, era da informática e tinha os jogos que nem era uma coisa tão séria, né? Tipo, e aí meio que você tipo, desviou esse caminho e se encontrou, tipo, meio que sem querer, né? Com ele. Isso é legal da tua trajetória. Foi. Sim, e aí eu fiquei em 2018,
eu fiquei uns mesezinhos de férias, que foi quando eu comecei a jogar. Voltei a jogar Clash, né? Porque eu tinha parado. E eu voltei com muito gás. Foi aí que eu fui crescendo bastante no cenário. E aí foi em 2019 eu comecei a competir, né? Pelas equipes que eu jogava. A equipe era masculina, mas quando eu entrei virou mista. E aí. E foi assim, quando eu comecei a faculdade mesmo que começou essa minha trajetória nas competições. Ah, entendi. E não ficou pesado? Assim, né? Eu dormia 2 horas da manhã, acordava 5 todo dia, mas a gente tava lá, sem desperdiçar em nada, passando em tudo. Não Só sei pensando, como. só pensando na temporária, vai passar. Eu não sabia como eu conseguia fazer isso, mas também em qualquer oportunidade eu sentava assim na biblioteca, tava com tempo livre, já tava ali jogando. Inclusive, tinha pessoas que eu tipo, adicionava no Facebook, que dá pra logar, deu pra logar depois eles adicionaram. Eu falava assim, nossa, eu vi que tu joga Clash, tu tem muito troféu, não sei o quê. Aí eu ficava, legal, vamos jogar lá um dia. Quando você tem alguma competição, tipo, você tem algum cronograma de treinamento ou você só joga quando você joga, tipo, normalmente? Então, é porque, assim, em competições você sabe quem são seus adversários. E assim como no xadrez ou qualquer outro jogo de estratégia, cada pessoa tem um tipo de estratégia. Então você acaba estudando a estratégia do seu inimigo. E essa é a minha estratégia, na verdade. Nossa, que legal. Eu estudo a estratégia dos meus adversários pra montar a minha estratégia. Mas tem aquelas pessoas também que focam no que ela é boa e continuam jogando até o final, entendeu? Mas eu gosto muito de focar no meu adversário, tipo, no que ele joga e Pra adaptar teu jogo, né? e contra o que ele joga. Que aí eu surpreendo todo mundo. E quantos campeonatos você já ganhou? Presencialmente, No geral, assim. caramba. Olha! Assim. Nossa, porque teve bastante campeonatos, né? Então. Foi bastante tempo. Mas eu acho assim, os que eu mais me lembro. Um que me marcou bastante, na verdade, foi um que teve individual feminino mundial. Nossa, Eu fiquei em terceiro lugar. Caraca. Eu não ganhei, mas eu fiquei em terceiro lugar, então eu fiquei muito feliz. Terceiro lugar mundial. Sim, aí eu joguei com meninas da Espanha, de Portugal, do Japão, do México. Caraca, hein? E amassou. Hein, Lorena, agora falando do jogo, por exemplo, no Clash tem alguma posição que você fala, eu sou melhor nisso, meu main é esse campeão, não sei. Então, é porque no Clash a gente usa decks, né? Aí tem tipos de decks. Aí tem os decks bait, por exemplo, que geralmente são decks que giram muito rápido, porque tem o Elixir, e esse Elixir é o máximo que você tem pra gastar numa rodada. E são várias rodadas durante uma partida, porque vai trocando as cartas ao momento que você vai usando. E aí, o deck, né, ele tem um peso de Elixir. E aí esse peso, ele basicamente define como o deck vai ser jogado. Porque, por exemplo, se é um deck que custa 2.8 de Elixir, é um custo baixíssimo de Elixir. Porque são 8 cartas, então você vai pegar o Elixir de todas essas cartas e dividir por 8, né? Então esse vai ser o custo médio de Elixir. Então 2.8 é um custo baixíssimo, é como se cada carta custasse tipo 2 de Elixir, 3 de Elixir. Então você consegue jogar várias cartas ao mesmo tempo, rápido. Mas os decks que eu gosto, eles geralmente estão ali na base do 4 de Elixir. E uns decks que são um pouco mais pesados. E eles, tipo, você precisa montar um combo forte e não ficar jogando várias cartinhas aleatórias. Então, eu sempre sou, tipo, conhecida por montar combos fortes e, tipo, ser avassalador, sabe? Tipo, a pessoa não consegue defender. E você joga algum outro jogo além de Clash ou só Clash? Jogo outros jogos também. Na verdade, hoje em dia, meu jogo favorito não é Clash. Eu não acredito. Deus. Qual que é? Eu jogava Mobile Legends, né? Por muito tempo também joguei Mobile Legends. E há um tempo atrás lançou no Mobile Legends o TFT do Mobile Legends, que é o que eu mais jogo hoje em dia. Qualquer tempo livre eu tô olhando. Você é mais jogos de celular, né? É do LoL, né? É uma extensão do LoL, né? Eu sou mais mobile do que PC ou né? console.
Até porque eu não tinha computador antes, eu fazia informática, não tinha computador. Eu sei, eu fazia design, eu também não tinha computador. É E horrível. foi quando eu comprei computador que eu virei gamer. Não gamer, né? Mas, tipo, Você já ganhou quantas competições, amigo? lá em casa eu faço competição, eu e meu irmão, e eu sempre ganho perder minha amiga. Então tem vários. Durante a pandemia foram mais 20. Acho que eu sigo a Lorena daqui a alguns anos. Pois é. Aí, mas assim, né? Eu não sei também. Eu até já tentei jogar jogos de PC, mas eu Pode acho. jogar Valorant, Lorena. Mas eu acho que como eu nunca joguei, eu não tenho tipo, nenhuma habilidade com jogos de PC, mas é uma coisa que você tem que treinar. Demora um tempo pra pouquinho, você, né? tipo, entender sobre o jogo. Pro teu e dedo no tal. automático ali no Isso, WS. porque Vários WR. lugares sem saber de nada aí. Olha aí, ó. Sim. Ai, A Bia é louzeira, né, amiga? sou louzeira. Comunidade, paz e tranquilidade, Com né? certeza. Eu também, no Valorant também. Eu já ganhei várias competições, inclusive. Eu não duvido. Meu time ganhou do CBLOL. Então agora você vai pra lá e eu e a Lorena vamos te deixar. Eu tenho uma pergunta, uma última pergunta pra Lorena. Agora vamos ver se é ótimo, eu vou odiar. O que você diria, ou que dica você daria pra quem tá ali, sei lá, no ensino médio, indeciso do que quer fazer, mas que gosta muito de jogar aquele jogo e tem medo de entrar ali e se dedicar pro cenário competitivo, por exemplo? Eu diria que, basicamente, você nunca vai saber se você vai ser, tipo, reconhecido por aquilo que você faz bem, até que você tente realmente ser reconhecido, sabe? Tipo, tanto eu relutei muito pra jogar no meio presencial, porque eu tava com medo. Tava com medo de jogar mal, e as pessoas falarem, sabia que não era ela que tava jogando. Ou alguma coisa do tipo, porque na hora no presencial o nervosismo Toma conta. Ele toma conta. Então você vira outra pessoa. E aí eu tinha bastante medo, mas depois eu fiquei pensando, se eu nunca tivesse tentado, sabe? Se eu nunca tivesse me arriscado, eu jamais teria essa experiência, jamais teria ganhado a competição e conhecido várias pessoas também que do jogo e no jogo, inclusive conheci meu namorado por causa do Clash Royale. Ali. Uau. Mas você acha que, tipo, essa virada de chavinha de, tipo, posso ser uma jogadora profissional, foi a motivação dos teus amigos? Porque, tipo assim, você jogava muito, aí teve essa chavinha de começar a competir, né? De ser, tipo, profissional, né? Quem compete. Ah, não, sim. Os amigos sempre falam, nossa, tu joga muito bem esse jogo, tu deveria competir. Seus amigos sempre falam essas coisas. E eu sempre fui muito boa de estratégia, eu jogava xadrez, o jogo é completamente de estratégia. Então, eu sabia que alguma coisa ia dar ali. E aí, Ou seja, motivem seus amigos que jogam. motive seus amigos, isso Olha aí. Faz diferença. faz. Então é isso, né, Eu iria ser amigo? motivado pra eu competir no Valorant. Ganhar outra Muito coisa, bem. né? Lorena, muito obrigado por Muito ter vindo. obrigada, A gente Lorena. estava realmente muito ansioso por esse episódio. A gente tentou... polêmica, a gente tentou marcar vários dias. Exatamente. Só que a agenda da Lorena é muito cheia, sabe? Pro player, quase não tem tempo. Espero que você volte pra gente falar sobre outros assuntos de jogos. Se você quiser dar algum agradecimento agora, esse momento é seu. Se não quiser também é só fechar o episódio. Obrigado. Eu queria agradecer ao professor Jurema, né? Acho que eu nunca agradeci ele assim, mas eu tava pensando sobre o quanto ele me ajudou bastante. Se não fosse por ele, eu não teria nem conseguido viajar na primeira viagem. E ele me ajudou em outras coisas também, dentro da universidade, né? De conseguir patrocinador pra mim antes daqui, né? E isso foi muito importante, porque, como eu falei, né? Odonto, cara. E eu só ia mamãe, então era meio complicado pra mim, pra ela, e isso ajudou bastante durante esse processo. Também os meus amigos que me apoiaram, principalmente o meu namorado, né, ele me apoiou bastante. A gente trabalha no Clash como árbitro de Nossa, que jogos, legal. uma coisa que eu não falei. E isso, tipo, e ele ficava falando, em vez de tu estar arbitrando, tu deveria estar jogando, tu deveria estar jogando. E aí foi isso também que fez eu me motivar a jogar. E todos os meus amigos são árbitros, na verdade, né? Porque a gente trabalha junto agora no Clash fazendo isso, pra Supercell, inclusive. E aí...
os outros árbitros também falavam, joga, eu vou jogar, a gente vai se encontrar presencialmente, vai ser legal. E a gente acabou se encontrando presencialmente, que foi legal. muito legal. Então, queria agradecer eles por sempre me apoiarem. E a todo mundo aqui do Ludus também, que tipo, mudou muito a minha vida, assim, Sim. nos últimos meses. E tô jogando muitos joguinhos, não só daqui, né, mas outros jogos pra fazer review, pra dar ideia. E é muito legal, muito divertido, eu tô gostando muito disso. E acho que é isso. Ai, foi show de bola Obrigado. hoje. Desejo muita sorte, que traga mais títulos pra gente, né, amigo? Ai, o Clash vai mudar agora, vai ser em dupla, então... E olha, tua vez, Alexandre. Esse é o momento, né? Agora vai ser em dupla, vai ser um menino e uma menina. E Meu Deus, Maria, tá dando tudo certo. vamos ter um novo campeão aí comigo, se Deus quiser. É isso.